Bem-vindos a mais uma aula do cursinho 20 de novembro. Eu sou a professora Bruna Santinho, de História do Brasil. Espero que vocês continuem se cuidando e aproveitando para estudar. Nesta videoaula, nós vamos tratar dos exercícios relacionados à aula 3, Redemocratização. Vocês podem seguir fazendo anotações e complementando os conteúdos da parte da aula teórica. Depois vocês podem revisar na apostila e organizar mapas mentais dos conteúdos estudados. Isso é importante porque vamos tratar de muito conteúdo e pode ajudar vocês a fixar as informações estudadas. Vamos lá. Questão 1. O Plano Real foi criado durante o governo de... Vocês lembram? Vamos ver as alternativas. Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva. Se vocês lembram, o Plano Real foi uma política econômica que conseguiu conter a crise que vinha desde o final da década de 70 e começo da década de 80, que trouxe bastante carestia para a população, bastante inflação e trouxe muita crise para os governos. Esse plano ele foi produzido pelo Fernando Henrique Cardoso quando era ministro do governo Itamar Franco, portanto, a alternativa B. Questão 2. Considere as afirmativas a seguir sobre fatos relacionados à política interna do governo Luiz Inácio Lula da Silva. 1. Foi criado o programa Primeiro Emprego, como forma de combater o trabalho infantil e o escravo, em expansão em várias regiões do país. 2. Ampliaram-se, através do ProUni, as vagas do ensino superior para acolher alunos provenientes do ensino público e com renda familiar reduzida. 3. O programa Fome Zero, taxado por vários representantes da sociedade civil de assistencialista, tem sido criticado pelos entraves burocráticos e pela forma de controle adotada para a concessão dos benefícios, que dificultam a expansão do programa. 4. O governo federal reduziu significativamente os impostos, visando a diminuir a carga tributária sobre a classe média e a produção industrial. Aí é para anotar a opção que tem as afirmativas corretas. Qual que vocês marcariam? A 1, vocês podem ver que tem uma frase meio estranha, bem contraditória, né? Programa Primeiro Emprego e Trabalho Infantil. Então, já dá para eliminar. Eliminando a 1, a alternativa A e B já cai. A alternativa 2 está correta. O ProUni é uma política social importante desenvolvida durante o governo Lula. Mantém a alternativa C e D. Se a 2 está correta, a E não pode estar correta. O programa Fome Zero também é um programa importante desenvolvida durante o primeiro mandato do governo Lula. Então, a alternativa 3 também está correta. Por eliminação, já daria para marcar a alternativa C, mas vamos analisar a quarta alternativa. Essa questão da carga tributária não tem grande relevância nas políticas durante o governo Lula, então vocês poderiam facilmente acertar essa questão. Continuando, questão 3. O primeiro ano de Dilma Roosevelt na presidência teve 2 grandes destaques. A. O aumento descontrolado da inflação, sobretudo nos produtos de linha branca e eletrônicos, e o crescimento nas vendas de produtos importados. Não teve grande inflação no início e também não teve um aumento das importações. B. O grande crescimento da classe média e o aumento do desemprego. Não teve um significativo aumento do desemprego no primeiro mandato do governo Dilma. Então dá para eliminar. C.
a diminuição das vendas dos produtos importados e o desemprego. Falando de novo em desemprego, isso não aconteceu durante o primeiro mandato do governo Dilma. D. O lançamento de programas sociais e econômicos e a saída de ministros do governo. Essa é a alternativa. Ela lançou alguns programas sociais importantes e também teve uma crise em alguns ministérios que foram afastados por conta de algumas denúncias. Vamos ler a alternativa E, só para confirmar. Maiores investimentos na educação e na saúde pública. Também não teve uma mudança tão significativa, foi como um governo inicialmente de continuidade do governo Lula. Então não teve uma mudança do que vinha ocorrendo. Então alternativa D. Questão 4. A presidente Dilma criticou a guerra cambial feita por países desenvolvidos. Ela afirmou que desenvolvidos agem de forma perversa com emergentes e disse também que países desenvolvidos fazem, alternativa A, tsunami monetário, B, aumentar o valor da importação, C, diminuir o dólar comercial, D, aumentar o dólar comercial, E, a estabilização do dólar comercial no Brasil, alternativa A. Questão 5 ainda sobre o governo Dilma. Durante a discussão da 66ª sessão da ONU, a presidente do Brasil defendeu que a. O Acordo Global para combater a mudança climática, o fim das queimadas na floresta amazônica, o combate ao tráfico de armas químicas e nucleares, a união dos povos e a criação de um único governo mundial, um acordo de paz mundial. Alternativa A, né? Dá para responder essa um pouco por eliminação, né? Do sentido de defender uma política na ONU. Questão 6. O rompimento da barragem da Samarco Mineração no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais, no dia 5 de novembro de 2015, retomou o debate sobre a privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Sobre essa medida do governo federal, assinale a alternativa correta. A. A privatização da Vale do Rio Doce foi encabeçada pelo governo Fernando Collor de Mello, que tinha uma postura política vinculada ao neoliberalismo mundial. A Vale do Rio Doce, na verdade, foi privatizada no governo FHC. Então, a B. A privatização da Vale do Rio Doce no governo Fernando Henrique Cardoso e teve como principal objetivo atrair o capital produtivo internacional. Essa alternativa. Vamos ler as demais alternativas. A privatização da Vale do Rio Doce foi negociada no governo do Itamar Franco, como medida de combate à inflação, que alcançou o percentual de 1.764 no ano de 1989. Não tem nada a ver, né? Alternativa D. A privatização da Vale do Rio Doce foi encabeçada pelo governo Fernando Henrique Cardoso e foi uma medida consensual do ponto de vista político, uma vez que nenhum partido se opôs à ação. Está errado porque existiu sim bastante oposição, existiu um movimento grande que criticava a privatização da Vale do Rio Doce, né? Seria a entrega de um importante patrimônio do Brasil, então tinha bastante oposição à venda dessa empresa nacional. Questão, alternativa E. A privatização da Vale do Rio Doce foi feita durante o primeiro governo Lula e teve como principal objetivo atrair o capital especulativo internacional. Tá errado, não foi durante o governo Lula e não tinha a ver com capital especulativo. Na verdade, se dizia que buscava investimento de capital produtivo internacional, né? Esse é o argumento que o Fernando Henrique Cardoso utilizava.
Questão 7 é uma questão grande, precisa ter paciência e grifando conforme for lendo para não se confundir, mas é bom ler com calma. A imagem a seguir, divulgada no site do Estado de São Paulo, retrata o movimento social de grupos que pedem o impeachment do governo Dilma, na manifestação de 16 de agosto de 2015. Tendo em vista a experiência democrática brasileira, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Na ocasião do impeachment de Fernando Collor de Mello, a situação política no Brasil estava invertida. PSDB no poder executivo, PT na oposição. Já dá para eliminar essa alternativa porque o PSDB não estava no poder executivo, o Collor não pertencia ao PSDB, mas sim o PT era a oposição do governo Fernando Collor de Mello. Alternativa B. Os grupos que se mobilizaram a favor do impeachment em agosto de 2015 têm base na experiência histórica da manifestação verde-amarelo, que tirou Sarney do poder e levou Fernando Collor de Mello à presidência em 1992. Essa alternativa está errada porque quem saiu do governo foi o Fernando Collor, não foi o Sarney. O Sarney foi o presidente que assumiu depois da morte do Tancredo. Ele quem organizou a eleição, a primeira eleição direta com o fim da ditadura e que elegeu o Fernando Collor. Por isso que essa alternativa está errada. C. O afastamento de Fernando Collor de Mello do Poder Executivo brasileiro em 1992, resultado do processo de impeachment, foi um movimento organizado pelo Poder Legislativo e não contou de forma alguma com o apoio popular. Tá errado, porque teve o movimento dos caras pintados, né? Um movimento popular grande com uma participação de estudantes e da população pedindo o afastamento do Fernando Collor. Por isso que essa alternativa está errada. Alternativa D. Nas eleições de 1989, Fernando Collor de Mello contou com um amplo apoio da mídia, o que contribuiu para sua vitória. Em 1992, após grande pressão popular, a Câmara dos Deputados votou pelo afastamento do presidente, depois da investigação da CPI que, diferentemente do contexto político atual, confirmou a sua participação direta em um esquema de corrupção. Tá certa essa alternativa, mas vamos ler a próxima, que é a E. Diferentemente da situação econômica do contexto das manifestações de 2015, o quadro econômico do país no governo Fernando Collor de Mello era estável e contava com a novidade do Plano Real. O impeachment foi resultado, sobretudo, da decepção com a corrupção na política, na incipiente retomada da democracia no Brasil após os anos de ditadura militar. Está errado porque o Plano Real é um plano que vem depois do governo Collor, no governo Itamar. Foi o ministro Fernando Henrique Cardoso, que também vai futuramente se tornar presidente, que implementou esse plano durante o governo Itamar. Por isso que essa alternativa está errada. Na verdade, durante o governo Fernando Collor de Mello, tinha uma crise econômica bem grave. Então, a alternativa D. Questão 8. É uma questão grande também. Tem que ler com paciência e grifando. O movimento dos caras pintados ocorreu no ano de 1992, quando milhões de brasileiros foram às ruas liderados por jovens estudantes, pressionando pelo impeachment do então presidente da República, Fernando Collor de Mello. Na atualidade, dois grandes movimentos de repercussão nacional levaram novamente milhões de jovens às ruas, sendo eles a luta contra o aumento das passagens de ônibus urbanos em 2013. Sim, isso aconteceu, né? E contra o fechamento de escolas em São Paulo em 2015. Então, alternativa A. As outras alternativas estão erradas por quê? Luta pela derrubada do presidente da Câmara dos Deputados? Não. Na C, permanência de Renan Calheiros na presidência? Também não. Luta contra empréstimos do FMI?
Não tem nada a ver, né? Luta contra a emenda da reeleição para presidente. Não, essa emenda da reeleição foi durante o governo FHC, né? Não foi durante o governo Dilma. Portanto, alternativa A. Questão 9, mais uma questão enorme. Vamos lá. Em relação ao Brasil do início do século XXI, é correto afirmar-se que A. Teve com a eleição do presidente Lula a continuidade das propostas neoliberais, tendo em vista ser este presidente forte defensor das ideias do Partido da Social Democracia Brasileira? Não, né? O Lula não é do PSDB, e sim do PT. B. No segundo governo Lula, 2007 a 2010, o programa social Bolsa Família foi extinto. Não, né? Manteve-se e existe inclusive até hoje, né? Perdurou durante o governo Dilma e ainda é utilizado como política pública. C. Com a eleição de Dilma Rousseff à presidência da República, os partidos do PSDB e do PFL passaram a compor o governo. Não, né? Eles sempre foram oposição. Alternativa D. O governo de Dilma sofreu uma forte crise de contestação às suas ações como contra a corrupção em diversos setores e esferas do país, no período que antecedeu a Copa das Confederações de 2013. Isso, alternativa D. Lê rapidinho a última. Em atitude semelhante à de Getúlio nos anos de 1950, ao criar a Petrobras, a presidente Dilma conseguiu, com apoio do Congresso Nacional, garantir a exclusiva exploração do petróleo na camada do pré-sal, impedindo o loteamento dessa camada para empresas estrangeiras? Também não, né, porque na verdade o pré-sal vem sendo leiloado, né, não foi impedido a entrega do patrimônio da Petrobras, infelizmente. Bons estudos a todos, aproveitem o tempo em casa para estudar.